Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais não me visitaram depois do acidente, mas compareceram à cerimônia de premiação do meu irmão. Agora vem me pedir para pague a fiança dele por fraude empresarial. Olá. Tenho 26 anos. Há cerca de 3 semanas, sofri um acidente de carro muito grave. Meu carro foi atingido de lado enquanto eu voltava do trabalho, e o impacto foi tão forte que o veículo capotou. Não me lembro de muita coisa após o acidente, apenas de estar sendo levada na ambulância para o hospital. Acabei com uma perna fraturada, 2 costelas quebradas e hemorragia interna, que exigiu uma cirurgia de emergência. Fiquei 2 semanas no hospital, me recuperando da cirurgia e tentando processar tudo o que havia acontecido. Obviamente, estar no hospital foi difícil, tanto física quanto emocionalmente. Desde o momento em que acordei, a única coisa que queria era que meus pais viessem me visitar. Achei que eles viriam correndo assim que soubessem do acidente. Não esperava que ficassem o tempo todo comigo, mas até mesmo uma visita teria significado muito para mim. Em vez disso, eles não apareceram por dias. Fiquei lá esperando, com a esperança de que viessem ou, pelo menos, que me ligassem. Mas nada. Acho que passei 4 dias no hospital antes de sequer receber uma mensagem deles. E antes que alguém pergunte, meus pais foram informados sobre o que aconteceu? Sim, foram. Eles são meus contatos de emergência, e o hospital me disse que tentou entrar em contato com eles várias vezes. Finalmente conseguiram falar com meus pais um dia após minha internação, mas aparentemente eles demonstraram indiferença em relação a tudo. Felizmente, meus pertences sobreviveram ao acidente, então eu ainda tinha meu celular comigo e eles poderiam, ao menos, ter me mandado uma mensagem. Cada dia era basicamente um pesadelo, e eu só queria ver alguém familiar. Fiz o possível para justificar o fato de meus pais não virem me visitar, mas isso ficou mais difícil a cada hora que passava sem que eles falassem comigo. Felizmente, meus amigos me visitavam, mas eles também têm suas vidas e não podiam estar lá o tempo todo. Eles entraram em contato com alguns parentes que moram por perto, e foi a primeira vez que alguém da família veio me visitar. Acho que foi no 6º dia no hospital quando um amigo da família me visitou e mencionou, casualmente, como era maravilhoso que meu irmão estivesse sendo reconhecido em uma cerimônia de premiação no trabalho. Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Ele também parecia confuso pelo fato de eu não saber, mas me contou o que estava acontecendo. Acontece que meus pais haviam comparecido à cerimônia de premiação do meu irmão em vez de vir me ver. Eles sabiam que eu estava no hospital, mas escolheram estar presentes para meu irmão e não para mim. E antes que alguém me critique por estar com ciúmes do meu irmão, não se trata disso. Mas sim, eles têm tempo para ir à premiação dele, mas não para me visitar por, ao menos, 5 minutos. Sei que ele é talentoso e trabalhou duro para conquistar tudo o que tem, mas isso não desculpa meus pais. Não sou bobo e sei que ele sempre foi o favorito deles. Agora, ele é super bem-sucedido, trabalha para uma grande empresa, e esse prêmio era algo muito importante para ele. Mas eu estava literalmente me recuperando de uma cirurgia. O mínimo que poderiam ter feito era me visitar ou, ao menos, me ligar para saber como eu estava. Literalmente, não estava pedindo muito, apenas queria que meus pais demonstrassem um pouco de preocupação comigo. Eu poderia ter perdido a vida naquele dia, e eles mal pestanejaram por mim. Tentei justificar o comportamento deles, mas não consegui, porque não havia justificativa alguma. Então, decidi entrar em contato e dizer o quanto aquilo havia me machucado. Mandei uma mensagem que, basicamente, dizia que não podia acreditar que eles escolheram o prêmio do meu irmão em vez da minha saúde. Contei o quanto fiquei magoada por nem sequer terem se preocupado comigo. Pela primeira vez desde o acidente, não precisei esperar muito por uma resposta. E, honestamente, gostaria que eles nunca tivessem respondido, porque tudo o que disseram só me machucou ainda mais. Inicialmente, tentaram justificar suas ações dizendo coisas como: o prêmio do meu irmão era uma conquista única na vida e que não podiam perder, enquanto eu estava fora de perigo e que não me recuperaria mais rápido com eles lá. Claro, eu disse que eles não teriam perdido a cerimônia do meu irmão se tivessem me visitado alguns dias antes. Eventualmente, se cansaram de tentar argumentar comigo e disseram que não fazia sentido perder tempo me visitando, já que logo eu receberia alta e tudo seria coisa do passado. Nem consigo explicar o quanto isso doeu, porque era como se eu tivesse apenas ralado os joelhos.
Gostaria de dizer que fiquei surpresa com as ações deles, mas, ao crescer, isso era exatamente o que sempre acontecia. Avancemos uma semana após a cerimônia de premiação do meu irmão, e de repente meus pais aparecem no hospital. Eles chegaram com flores nas mãos, expressões mais falsas do que uma máscara de Halloween. Tentaram conversar sobre como eu estava me sentindo, mas ficou claro que estavam com outra coisa na cabeça. Eu não precisava da simpatia e preocupação fingidas deles. Nem precisei insistir muito para que eles me contassem o que estavam pensando, porque minha mãe desabou em lágrimas rapidamente. Então, ela me contou que meu irmão havia sido preso por fraude em sua empresa. Descobriram que ele estava cometendo fraude para benefício próprio, e foi pego quando um colega alertou os superiores. Após uma investigação interna, entregaram tudo à polícia. Agora, ele enfrenta acusações graves, incluindo desvio de fundos, falsificação e fraude eletrônica. Aparentemente, meus pais já haviam gasto grande parte de suas economias tentando contratar advogados para ele, mas não tinham dinheiro suficiente para pagar a fiança. Por isso, vieram me procurar. Sabiam que eu tinha algumas economias e queriam que eu as usasse para tirá-lo da cadeia. Também perguntaram se eu conhecia alguém que pudesse ajudar de alguma forma. Era como se eu nem fosse filha deles, apenas um recurso para consertar os problemas do meu irmão. Eu estava deitada na cama, e eles não se preocupavam comigo, apenas em como eu poderia beneficiá-los. Por que eu deveria pagar a fiança do mesmo irmão que sempre teve tudo de bandeja? Além disso, não parecia ser um caso de acusação falsa. Até meus pais acreditam que ele é culpado. Eu disse que não ia ajudar, que não tinha o dinheiro e que, mesmo se tivesse, não achava que era minha responsabilidade tirá-lo da cadeia. Além disso, eu provavelmente precisaria desse dinheiro, já que, embora meu seguro cubra algumas coisas, outras não. Imaginem pagar a fiança do meu irmão e depois descobrir que a conta do hospital é maior do que eu esperava e eles não me ajudarem. Honestamente, passei a vida inteira sendo deixada de lado por causa do meu irmão. A resposta era óbvia. Meus pais não falaram mais comigo desde que eu disse não, e sei que estão furiosos. Mas, simplesmente, não consigo mais me importar. Passei muito tempo tentando ganhar a aprovação deles, e estou farta. Então, será que eu sou a errada por me recusar a ajudar meu irmão a enfrentar meus pais depois de tudo que me fizeram passar? Atualização 1. Olá! Além de agradecer a todos por lerem minha publicação, queria esclarecer algumas coisas, porque talvez não tenha ficado claro. Já recebi alta do hospital e agora estou me recuperando em casa. Como mencionei, passei 2 semanas no hospital, e o acidente aconteceu há 3 semanas. Achei que fosse evidente que eu já estava em casa. Além disso, é praticamente impossível escrever publicações tão longas em um celular. É muito mais fácil fazê-lo em meu computador, algo que eu não tinha no hospital. Quanto à minha recuperação, consigo andar, mas preciso de muletas devido à fratura na perna. Respirar ainda é difícil enquanto minhas costelas se curam. Mesmo assim, estar longe do hospital é algo positivo, porque ninguém quer passar tempo lá. No entanto, minha tranquilidade não durou muito depois da publicação, e é por isso que estou atualizando agora. Meus pais vieram me visitar e, como você pode imaginar, não foi para saber como eu estava. Eles não estavam preocupados comigo, estavam furiosos. Disseram que eu tinha ultrapassado os limites ao me recusar a ajudar meu irmão. Acho que nunca os tinha visto tão irritados. Parecia que estavam mais bravos comigo por ter dito não do que pelo fato de meu irmão ter cometido fraude. Para eles, isso era uma questão familiar, na qual todos deviam se apoiar. Mas, para eles, não era uma questão familiar o fato de eu estar no hospital com ferimentos graves. E eu disse isso a eles. Eles me acusaram de ser vingativa e mesquinha. Também disseram que eu estava guardando rancor contra meu irmão e que estava usando essa situação como uma forma de me vingar deles. Não se importaram com o fato de que eu quase morri há algumas semanas e que ainda estava me recuperando. Só se importavam com o fato de eu ter dinheiro para ajudar o filho deles. Nem sequer perguntaram sobre as minhas despesas médicas. Tudo era tão absurdo. Basicamente, admitiram que eu nunca fui parte da família e que a única forma de ser, seria pagando a fiança do meu irmão. Em resumo, eu teria que comprar minha entrada para a família. Eu disse diretamente que não faria isso. E foi aí que tudo explodiu. Minha mãe começou a chorar bem ali na minha porta, já que eu não os deixei entrar.
Eu estava sentada na varanda da minha casa porque não podia ficar em pé, e meus pais estavam lá, parados. Ela disse coisas como: "Você está nos punindo por amá-lo mais do que você. Já perdemos um filho e agora vamos perder dois." Bom, acho que, se eu estivesse realmente punindo-os por amá-lo mais, isso não seria totalmente incorreto. Suponho que meus pais não receberam a notícia de que é preciso amar os filhos de forma igual. Eles perderam dois, um porque decidiram fazer preferências, e o outro porque é um golpista. Meu pai, por outro lado, não tentou me fazer sentir pena. Apenas ficou mais furioso. Continuava dizendo que eu me arrependeria quando eles não estivessem mais aqui. Acho isso curioso, porque até agora eles nunca pareceram estar presentes na minha vida de nenhuma forma. Honestamente, foi muito difícil não perder o controle. Não apenas isso, mas meus pais continuavam esfregando na minha cara que amavam mais meu irmão do que a mim. Eu disse que não gastaria nem um centavo na fiança dele nem nos honorários advocatícios. Disse que, se eles não fossem embora, chamaria a polícia ou algum vizinho para expulsá-los. Com isso, consegui que fossem embora, mas não ficaram nada felizes com o que ouviram. Recebi muitas perguntas sobre a minha relação com meu irmão, então vou esclarecer. Nós nunca fomos próximos. Ele é 3 anos mais velho do que eu, então, além da diferença de idade e dos gostos diferentes, havia o fato de que nunca nos demos bem. E, claro, o fato de ele ser o favorito dos meus pais não ajudava. Não digo que ele nunca tenha feito algo certo, mas nem sempre merecia os elogios que recebia. Mesmo assim, eles sempre o tratavam como se suas necessidades fossem sagradas, enquanto comigo era o oposto. Eu podia fazer as coisas certas ou erradas, mas sempre era uma decepção. Então, não temos uma grande relação, e não vejo por que deveria me sacrificar para salvá-lo agora. Alguns dias depois disso, o caso do meu irmão apareceu nas notícias. Ao que parece, a fraude era muito maior do que pensávamos. A polícia encontrou provas de que ele vinha desviando dinheiro da empresa há mais de um ano. Parte desse dinheiro foi lavado através de contas comerciais falsas em seu nome. Além disso, descobriram que ele ajudou alguns de seus colegas a esconder o dinheiro roubado deles. Isso significa que tudo faz parte de uma investigação maior. Agora, meu irmão não enfrenta apenas acusações de fraude, mas também de lavagem de dinheiro e conspiração. Se for considerado culpado, pode pegar vários anos de prisão. As repercussões disso têm sido brutais. Meus pais estão em pânico total. Passaram anos se gabando do sucesso do meu irmão para todos que conheciam, e agora isso ficou mais difícil. Uma coisa era ele ter vandalizado a escola, o que só lhe rendeu uma suspensão e uma nova desculpa dos meus pais. Mas aqui estamos falando de tempo na prisão. Eles têm tentado lidar com a situação dizendo a todos que é apenas um mal-entendido e que tudo será resolvido. Mas ninguém acredita neles. Meu pai até perdeu um cliente importante porque a notícia se espalhou de que seu filho estava envolvido em um grande caso de fraude. Como dizem, tal pai, tal filho. Eles estão desesperados, e claramente, não têm ideia do que fazer. E, claro, voltaram a rastejar até mim. Que alegria! Desta vez, nem sequer tentaram esconder o desespero. Disseram que estavam sob muito estresse e que precisavam da minha ajuda, apenas desta vez, para superar isso. Continuavam dizendo que, se eu pagasse a fiança do meu irmão, seriam eternamente gratos a mim. Mas eu sei exatamente o que isso significa. Superar isso significa encobrir os crimes dele para que meu irmão continue sendo preferido. Eu disse não novamente, e agora eles ficaram em silêncio. Não ligam, não mandam mensagens, nada. Honestamente, acho que desistiram de mim. Provavelmente, pensam que sou uma causa perdida agora, alguém que virou as costas para a família quando mais precisavam de mim. Mas isso são boas notícias, porque significa que não me incomodam mais. Aliás, acho que, se o juiz considerar meu irmão culpado, ele deveria prender meus pais também. Afinal, eles são indiretamente culpados por ele ser assim. Atualização 2. Olá! Muitas pessoas têm perguntado como estou desde o acidente. Estou melhor agora. Ainda preciso usar muletas, mas tudo bem. Com tudo que tem acontecido, parece que tenho me distraído um pouco da dor. Alguns dias depois da minha última publicação, recebi um e-mail do meu irmão. Fiquei completamente surpresa, porque obviamente ele está na prisão e não tem acesso a um telefone.
Descobri que ele convenceu um de seus amigos, alguém que ainda acredita que ele é inocente, a enviar o e-mail em seu nome. No início, fiquei tentada a apagá-lo sem ler. Presumi que seria mais uma tentativa de me fazer sentir culpada para ajudá-lo. Mas a curiosidade foi maior, então abri. No e-mail, meu irmão dizia que estava sendo incriminado. Admitiu que as coisas pareciam ruins e que, sim, estava envolvido na fraude da empresa. Mas jurava que não era culpa dele e que não era a mente por trás de tudo. Segundo ele, era um bode expiatório para outras pessoas da empresa, até mesmo para os chefes. Disse que alguns executivos importantes ainda estavam livres, enquanto ele estava preso carregando toda a culpa. Implorou que eu o ajudasse, não por nossos pais, mas porque eu era a única que podia salvar a família de se desmoronar completamente. Não sei porquê, mas essa frase realmente me incomodou. Talvez tenha sido porque, pela primeira vez, meu irmão reconheceu o quão tóxicos nossos pais têm sido. Admitiu que sempre me trataram de forma injusta e que o usaram como uma ferramenta para inflar seus próprios egos. Foi estranho vê-lo admitir isso, porque ele sempre aceitou sem questionar. Ainda assim, não conseguia tirar da cabeça a sensação de que ele só dizia o que achava que me convenceria a ajudá-lo. Ele até usou a frase "salvar a família" como razão para que eu pagasse a fiança, algo que meus pais vêm dizendo desde que tudo isso começou. Embora eu tenha dito a mim mesma que já tinha terminado com tudo isso, não pude evitar me perguntar se havia alguma verdade no que ele dizia. Será que realmente estavam incriminando? Será que tudo isso era maior do que eu pensava? Acho que uma parte de mim só queria saber a verdade. Então, decidi investigar. Conversei com um amigo advogado em quem confio e expliquei a situação. Ele não pôde me dar uma análise legal completa porque não estava envolvido no caso, mas me deu alguns conselhos sobre como obter mais informações. Pesquisando um pouco mais, descobri que a história do meu irmão não era completamente falsa. Ele estava envolvido na fraude, não havia dúvidas quanto a isso. Mas, pelo que consegui descobrir, parecia que ele não era quem estava no comando de tudo. Aparentemente, o esquema de fraude era muito mais profundo do que apenas ele. Alguns executivos de alto escalão estavam desviando fundos da empresa há anos e usaram meu irmão como um peão. Ele era responsável por gerenciar certas contas, então, quando tudo veio à tona, toda a culpa caiu sobre ele. Esses executivos se distanciaram estrategicamente do trabalho sujo, e meu irmão ficou como o único responsável. Ainda assim, fosse ele a mente por trás de tudo ou apenas um peão, de qualquer forma, desempenhou um papel em um crime importante. Não é como se ele fosse um espectador inocente que se envolveu sem saber. Ele sabia o que estava fazendo e fez porque provavelmente achou que nunca seria pego. É evidente que esses executivos sabiam exatamente o que estavam fazendo e garantiram que meu irmão fosse o único a carregar toda a culpa se algo desse errado. Também não pude deixar de pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes se ele não tivesse crescido em uma família que o ensinou que era aceitável pegar atalhos. Apesar de toda essa nova informação, ainda não consegui me convencer a ajudá-lo. No final das contas, ele tomou suas próprias decisões, se envolveu em algo ilegal e agora tem que lidar com as consequências. Não é minha responsabilidade corrigir seus erros, especialmente depois de tudo que passei com ele e com nossos pais. Quando contei aos meus pais o que descobri, eles ficaram surpreendentemente calados. Acho que uma parte deles sabia, no fundo, que meu irmão não era uma vítima inocente, mas simplesmente não queriam admitir isso. Em vez de reconhecer a verdade, continuaram insistindo na mesma narrativa de que eu era insensível por não ajudá-lo e egoísta por não colocar a família em primeiro lugar. Falar com eles era como falar com uma parede. Neste ponto, decidi que não vou mais me envolver com eles. Tomei minha decisão e vou mantê-la. Meu irmão pode culpar os executivos o quanto quiser, mas, ainda assim, fez sua escolha e agora precisa lidar com as consequências. Em relação aos meus pais, se querem continuar ajudando, isso é problema deles. Mas não quero que me arrastem junto. A situação do meu irmão é trágica, mas não é minha tragédia para resolver. Atualização 3. Olá! Já se passou mais de um mês desde a minha última publicação, e finalmente tenho informações suficientes para trazer uma nova atualização. Vamos começar pelos meus pais. Eles perceberam que, já que implorar e me insultar não funcionaram, poderiam fazer outra coisa para me deixar mais miserável do que eu já estava. Decidiram falar mal de mim para o restante da nossa família extensa.
Aparentemente, entraram em contato com vários dos meus tios, tias e primos para dizer o quão egoísta e insensível eu era por não tirar meu irmão da prisão. Fizeram parecer que eu estava sentada sobre uma montanha de dinheiro e me recusava a ajudar por puro rancor. Basicamente, disseram a todos que eu era um monstro e que não se podia confiar em mim. No início, isso me machucou. Parecia que estavam me punindo novamente, mesmo depois de eu ter defendido minha posição. Pensei que acabaria sozinha, sem ninguém do meu lado. Mas, em vez de ficarem do lado dos meus pais, muitos parentes preferiram ficar do meu. Descobri que meus pais já haviam queimado pontes com várias pessoas ao longo dos anos, tudo por causa de como trataram os outros e de como sempre priorizaram meu irmão. Bom, agora eles queimaram mais uma ponte. Porque, se eu já não tinha intenção de ajudá-los antes, agora que me atacaram, podem esquecer essa possibilidade. Quanto ao caso do meu irmão, há uma pequena atualização. Depois que me recusei a pagar a fiança dele, meus pais eventualmente conseguiram reunir dinheiro suficiente, pedindo empréstimos e favores, para tirá-lo da cadeia. Mas a investigação estava longe de terminar. Há algumas semanas, meu irmão decidiu cooperar com as autoridades. Pelo que se sabe, ele forneceu informações sobre os altos executivos envolvidos na fraude, o que ajudou a avançar o caso. Graças à sua cooperação, conseguiu uma redução na sentença. Em vez de enfrentar anos atrás das grades, ele cumprirá apenas 1 ano e, depois, prestará serviços comunitários. Suponho que seja bom para ele, embora eu não ache que seja o que ele realmente mereça. Pelo menos, agora meus pais têm muitas dívidas por causa dele. O que, para pais normais, seria motivo suficiente para cortá-lo de suas vidas. Mas, para os meus pais, isso provavelmente será visto como uma oportunidade para reforçar a ideia deles de uma família unida, por mais distorcida que ela seja. Atualização 4. Olá! Boas notícias para mim, já estou me recuperando do acidente e levando uma vida quase normal, salvo por um leve incômodo ao caminhar. Disseram que isso desaparecerá após minha reabilitação. Tenho uma vida quase normal, inclusive saí em um encontro há alguns dias. Então, posso dizer que estou praticamente recuperada. E o melhor, a conta do hospital não foi tão enorme como eu imaginava. Quem diria que eu acabaria confiando no meu seguro de saúde? Mas não quero falar sobre seguros, acho isso chato. Vamos passar para o que meus pais e meu irmão têm feito nesses últimos meses. Sobre o que vou falar agora, meu irmão sofreu um acidente na prisão. Nada grave, nada de vida ou morte. Mas sabe quem foi visitá-lo? Sim, meus pais. Quando um dos parentes me contou isso, eu só consegui rir. É que é literalmente assim, meus pais estão afogados em dívidas por tentar salvar meu irmão, e ainda assim continuam correndo atrás dele. Pelo menos, espero que meus pais tenham sido revistados antes de entrar na prisão. Isso, sim, seria engraçado de ver. Imaginem a cena, agora se agachem e tossam. É um preço justo a pagar por ter na sua vida o aromatizador de anjos. Atualização 5. Olá! Querem ouvir outra atualização? Suponho que sim, porque tenho recebido muitos pedidos, especialmente agora que se completou 1 ano desde que meu irmão foi enviado à prisão. Parece que havia mais pessoas interessadas em saber como foi isso do que eu poderia imaginar. Li um comentário, inclusive, que dizia que agora a prisão não iria mais cheirar tão bem sem os aromas do meu irmão quando ele fosse embora. Agradeço muito, porque vocês não têm ideia de quanto isso me fez rir. E sim, meu irmão já cumpriu sua pena e agora está livre. Mas, analisando a vida dele dentro e fora da prisão, acho que teria sido mais conveniente para ele continuar lá. Na prisão, ele tinha um teto, comida e exercícios. Aqui fora, ele não tem nada. Nem mesmo meus pais. Ele não tem nada porque está tendo muita dificuldade em conseguir trabalho. Não há empregos na área dele, provavelmente porque ninguém quer contratar um ex-presidiário, especialmente alguém que roubou e cometeu fraudes no trabalho e foi preso por isso. Além disso, ele também não quer trabalhar em outro tipo de emprego, porque não é algo com que ele esteja acostumado, então está avaliando suas opções, segundo contou a um dos nossos parentes. Pensei que ele poderia conseguir um emprego em um lava-rápido. Poderia fazer o trabalho final, deixando os carros perfumados antes de entregá-los ao cliente. Acho que seria perfeito para ele, mas imagino que isso não esteja à altura dele. E sobre não ter mais meus pais, isso é, pelo menos, por decisão própria.
Ele não quer ter nada a ver com eles, em parte porque os culpa por tudo o que aconteceu, como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade no que aconteceu. Mas aqui está a questão, meus pais resolveram os problemas dele durante toda a vida, então ele esperava que fizessem o mesmo novamente. É uma questão de expectativas. No final, nada do que meus pais fizeram pelo meu irmão valeu a pena. Nem mesmo agora, que estão devendo uma quantia suficiente para comprar algumas casas pequenas, só para que ele não passasse mais tempo na prisão. Vocês já compraram um aromatizador porque gostaram do cheiro, mas, com o tempo, se cansaram de sentir sempre o mesmo aroma? Bom, acho que, em algum momento, isso deveria acontecer com meus pais. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha madrasta machucou minha filha para realizar o sonho de ter filhos, então cortei o contato com ela, e agora o único lugar onde você pode ver sua filha é nos seus sonhos. Olá, eu 32 anos, sou filha do meu pai 64 anos, que está casado com Sasha 47 anos, há quase uma década. Já era adulta quando eles começaram a namorar, então nunca tive muito relacionamento com ela. Dito isso, Sasha era gentil e atenciosa, embora às vezes um pouco irritante, e eu nunca tive problemas com ela. Atualmente tenho um marido 34 anos, e 2 filhos, um menino de 9 anos e uma menina de 4 anos. Sasha gosta muito dos meus filhos, especialmente da minha filha, mas isso rapidamente se tornou sufocante, então começamos a estabelecer alguns limites. Ela nunca os ultrapassou e até recentemente. Em janeiro, meu pai e Sasha decidiram fazer uma viagem para o Disney World e nos convidaram para irmos junto. Decidimos participar para comemorar o aniversário de 9 anos do nosso filho. Porém, logo me arrependi de ter aceitado. Sasha passou toda a viagem exagerando na atenção à minha filha, ultrapassando quase todos os limites que tínhamos estabelecido. Exemplos incluem: 1. Sasha comprou uma tiara de orelhas de Minnie e quis que eu comprasse uma idêntica para minha filha para que elas combinassem. Minha filha não gostou da tiara, então comprei um boné do Pato Donald para ela. Sasha comprou a tiara de qualquer maneira e ficou chateada porque minha filha não quis usá-la. 2. Meu pai e Sasha foram às compras entre as visitas aos parques. Eu pedi que não comprassem nada para as crianças, pois ainda faríamos compras e não queríamos sobrecarregar nossas bagagens. Mesmo assim, Sasha voltou com 5 sacolas de roupas para minha filha e 2 para meu filho, dizendo que não conseguiu resistir. 3. Minha filha queria usar uma fantasia da Bela nos parques, já que é sua princesa favorita. Sasha tentou nos convencer a comprar uma fantasia da Ariel, pois essa é a sua princesa favorita. Expliquei que nunca assistimos a Pequena Sereia em casa, pois minha filha tem medo da Úrsula. 4. Sasha insistiu em tirar dezenas de fotos com minha filha na frente do castelo no Magic Kingdom. Ela também tirou algumas com meu filho, mas nem de perto tantas. 5. Ela tentou nos convencer a levar nossa filha ao Bibidi Bobidi Boutique. Recusamos devido aos preços absurdos e porque já havíamos comprado a fantasia da Bela. Ela se ofereceu para pagar, mas mantivemos nossa posição. Mais tarde, descobri que Sasha tentou fazer uma reserva de qualquer forma, mas não havia disponibilidade. 6. Quando fomos levar minha filha na sua primeira montanha-russa, a Slink Dog Dash, Sasha tentou sentar-se ao lado dela. Minha filha queria sentar-se comigo, então trocamos os assentos. Ela tentou fazer o mesmo em outras atrações. 7. No Teatro dos Muppets, Sasha tentou fazer minha filha sentar em seu colo. Ela também tentou pegá-la no colo enquanto estávamos conhecendo alguns personagens. A gota d'água para mim aconteceu no último dia da viagem. Estávamos no Magic Kingdom quando meu marido sofreu um pequeno acidente e precisei levá-lo ao posto de primeiros socorros. As crianças queriam ir na atração do Peter Pan, então meu pai e Sasha se ofereceram para levá-los. No entanto, segundo meu pai, a fila estava muito longa, então Sasha sugeriu a atração de A Pequena Sereia, assegurando às crianças que a Úrsula não apareceria. Na realidade, há um grande animatrônico da Úrsula na atração. Minha filha ainda estava soluçando e abraçando o irmão quando nos reunimos novamente. Quando voltamos para casa, disse ao meu pai que não levaríamos mais as crianças em viagens com Sasha devido ao comportamento dela. Ele ficou extremamente bravo e disse que sua esposa amava meus filhos, pensava no que eles gostariam de fazer a cada momento da viagem e que deveríamos ser gratos por tê-la em nossas vidas. Perdi a paciência e disse que Sasha era uma maluca e que eles deveriam ser gratos por eu ainda permitir que vissem meus filhos depois das ações dela durante a viagem. Acabamos tendo uma grande discussão. Faz semanas que voltamos para casa, e meu pai ainda está bravo comigo e com meu marido.
Sasha me enviou algumas mensagens pedindo desculpas, dizendo que sentia muito se me deixou desconfortável, mas que ama meus filhos e queria usar a viagem para passar mais tempo com eles. Para ser honesta, não acho que estou errada aqui, mas acredito que posso ter exagerado um pouco. Há uma chance de que as ações de Sasha tenham sido motivadas por amor e que ela realmente tenha boas intenções. Comentário: ela tem filhos próprios? Ela provavelmente vê seus filhos como uma oportunidade para brincar de ser mãe. Se ela nunca teve filhos, pode nem perceber o quão invasiva está sendo. Parece que há uma diferença de idade de 17 anos entre ela e seu pai. Ela provavelmente achou que estaria bem em não ter filhos, mas suas crianças, especialmente sua filha, podem ter despertado esses sentimentos nela, e ela está tentando compensar. Ainda acho que você não está errada, mas talvez seja interessante ter uma conversa honesta com ela, apenas vocês duas, e tentar ser compreensiva. Peço desculpas se você já fez isso e ela ainda está sendo difícil. Resposta da autora: ela não tem filhos e meu pai não quer mais crianças. Ele sempre foi claro sobre isso. E embora ela já tenha se definido como alguém que não quer filhos, também me disse que sempre se perguntou como seria ter uma filha. Meu marido e eu começamos a estabelecer limites porque a situação era realmente ruim quando minha filha era mais nova. Ela acordava de seus cochilos durante visitas, postava fotos dela nas redes sociais sem nossa aprovação e criticava quase todas as decisões parentais que tomávamos, porque não eram como ela faria. Atualização 1. Uma semana depois. Olá pessoal, estou pronta para dar uma atualização. Eu li os comentários de vocês e cheguei à seguinte conclusão: por mais que o comportamento de Sasha em relação aos meus filhos tenha me irritado e assustado, chamá-la de creepe foi uma reação exagerada. Dito isso, acho que o melhor para minha família no momento é se distanciar de Sasha, pelo menos por enquanto. Minha decisão anterior de evitar futuras viagens com ela, com base no que aconteceu na viagem à Disney, ainda é o melhor caminho. A insistência de Sasha, sua tendência de ignorar as decisões parentais minhas e do meu marido, e sua preferência descarada pela minha filha eram muito piores quando as crianças eram mais novas. Depois do nascimento da minha filha, Sasha começou a dar atenção demais para ela e quase nenhuma para meu filho. Eu dei mais exemplos disso nos comentários do meu post original, e foi por isso que começamos a estabelecer limites desde o início. O jeito como ela exagera em sua atenção para com minha filha também me incomoda. Quando tivemos a conversa sobre limites com meu pai e Sasha, ela mencionou que sempre se perguntou como seria ter uma filha. Ela também já havia se definido como alguém que não queria filhos, então eu nunca soube exatamente como interpretar isso. De qualquer forma, isso confirmou para mim e para meu marido que estávamos fazendo o melhor para nossos filhos. Esses limites nunca haviam sido desrespeitados até irmos na viagem à Disney, quando a maioria deles foi completamente ignorada. Muitos de vocês apontaram que ela pode ter se empolgado ou que a Disney é um lugar emocionante, e que ela queria garantir que meus filhos tivessem a melhor experiência, etc. Sobre isso eu digo duas coisas. Independentemente das razões de Sasha, ela ultrapassou nossos limites. Quando estabelecemos esses limites, deixamos claro que haveria consequências se eles fossem desrespeitados. Disney ou não, não vejo razão para abrir uma exceção. 2. Ela não estava tentando garantir que meus filhos tivessem a melhor experiência. Ela estava pressionando para que eles realizassem a fantasia dela sobre como deveria ser uma viagem à Disney. Repetidamente ignorou os desejos das crianças em favor dos próprios, mesmo quando ambos deixaram bem claro o que queriam e o que não queriam. Sasha também continuou favorecendo minha filha, mesmo durante o aniversário do meu filho, e exagerou em sua atenção de maneiras que deixaram minha filha desconfortável. Ainda não perdoei o incidente com a pequena sereia. Minha filha é um pouco tímida e demora para se abrir com a maioria das pessoas. Então saber que sua confiança foi quebrada dessa forma me deixa furiosa de uma maneira que nem consigo descrever. Para resumir, meus filhos não são acessórios, e quem os tratar como tal será, no mínimo, colocado de castigo. No sábado liguei para meu pai e Sasha. Pedi desculpas por ter chamado Sasha de creepe, mas disse que precisávamos de um tempo afastados. Eles não verão minha família até o aniversário da minha irmã mais nova, no final de abril. Se isso correr bem, eles serão convidados para a festa de 5 anos da minha filha em maio. Depois disso, vamos trabalhar lentamente para restabelecer o contato. Também deixei claro que se ultrapassarem nossos limites novamente, as consequências serão mais sérias. Meu pai não aceitou bem. Eu não me importo. Sasha me enviou uma mensagem com mais desculpas, seguida de um pedido para, pelo menos, fazer chamadas de vídeo com as crianças de vez em quando. Eu disse não. E para aqueles que disseram que meu comportamento controlador arruinou a viagem, meus filhos se divertiram muito no Disney World.
eles ainda falam sobre a viagem. Minha filha continua pedindo para colocarmos as fotos dela com os personagens que conheceu, e meu filho diz que teve o melhor aniversário de sua vida. Acho que é isso. Obrigada pelos conselhos e pelo apoio no meu primeiro post. Atualização 2. 2 meses depois. Olá! Da última vez que postei aqui, mencionei que meu pai e Sasha não viriam meus filhos até o aniversário da minha irmã mais nova. A festa aconteceu no último fim de semana, e nós não fomos. Esses 2 meses de nenhum contato funcionaram bem, mas não perfeitamente. Meu pai respeitou meus desejos, para minha surpresa, mas Sasha continuou tentando encontrar maneiras de falar com meus filhos. Ela me ligava com a desculpa de precisar perguntar algo e em seguida dizia: a propósito, as crianças estão por perto? Quero dar um oi. Toda vez que ela tentava isso, eu a lembrava do que havia dito em março. Isso aconteceu quase 1 dúzia de vezes, o que foi suficiente para que meu marido e eu começássemos a debater se deveríamos pular a festa. Depois de conversar com nossos filhos, decidimos não ir. Ambos disseram que sentiam falta do meu pai, mas claramente não queriam ver Sasha. Pensamos em ir e apenas mantê-los distantes dela, mas não valia a pena arriscar o desconforto deles. Meu filho até perguntou se poderíamos ver a tia em outro lugar sem Sasha por perto. Meu marido e eu explicamos a situação para minha irmã. Ela ficou chateada, mas principalmente porque não via as crianças há algum tempo. Todos nós fomos jantar no restaurante favorito dela no dia seguinte à festa. Também liguei para o meu pai e disse que não participaríamos da festa de aniversário. Ele reagiu melhor do que eu esperava, mas ainda tivemos uma breve discussão sobre isso. Ele alegou que eu havia prometido deixar Sasha ver as crianças depois de 2 meses, me chamou de injusta e disse que tinha o direito de ter um relacionamento com os netos, o que eu neguei imediatamente. Embora tenha tentado suavizar inicialmente, acabei dizendo a verdade. Meus filhos não querem ver a esposa dele, e eu não os forçarei a isso. Meu pai e eu tivemos uma longa conversa. Contei a ele o quanto as ações de Sasha durante a viagem à Disney incomodaram meus filhos, assim como o desconforto que meu marido e eu sentimos. Admiti que não confio na esposa dele e acho que nunca confiarei completamente. Ele disse que, embora ainda ache que eu estou exagerando, entende que eu quero proteger meus filhos. Meu pai também compartilhou como esses 2 meses sem contato foram para eles. Aparentemente, Sasha começou a falar sobre meus filhos, principalmente minha filha, muito mais do que o normal. Ela mencionava coisas em lugares onde pensava que eles estariam. Meu pai estava ciente de uma das vezes que ela me ligou, mas achou que era algo isolado. Ela também queria dar um presente para minha filha na festa de aniversário da minha irmã. Ele disse que não sabia o motivo. Em certo momento, ela disse a ele que queria planejar outra viagem em família com as crianças, mesmo eu já tendo deixado claro que elas não viajariam mais com Sasha. Saber de tudo isso só me deixou mais certa de que não posso confiar nela perto dos meus filhos. Por enquanto, pretendo manter pouco contato com meu pai e nenhum contato com Sasha. Minha filha me disse que quer que o avô esteja na festa de aniversário dela, daqui a algumas semanas, então eu o convidei, mas Sasha não. Ele concordou. Para ser honesta, não confio no meu pai depois de tudo isso. Estou permitindo que ele venha porque a festa será na minha casa, o que facilita para eu controlar a situação. Se ele tentar trazer Sasha, ambos serão expulsos, e levará muito tempo antes que eu considere deixá-lo perto dos meus filhos novamente. Meu pai não me disse como sua esposa está reagindo a isso. Minha irmã mencionou que durante a festa dela, Sasha pediu para que ela me dissesse que queria conversar. Não vou procurá-la, nem planejo responder se ela tentar me contatar. Meu marido e eu bloqueamos Sasha. Meus filhos estão ótimos. Eles ainda falam sobre o quanto se divertiram na Disney. Minha filha tem economizado dinheiro, colocando moedas no cofrinho, para que possamos voltar. Em uma nota completamente diferente, estou grávida novamente. Isso foi completamente inesperado. Eu sempre disse que queria no máximo 2 filhos e que um terceiro teria que ser um grande acidente, mas meu marido e eu estamos radiantes. Ainda estou no primeiro trimestre, então poucas pessoas sabem. Estamos pensando em maneiras de contar para as crianças. No geral, estou feliz com minha vida no momento, e por mais que eu deseje que a situação com Sasha nunca tivesse acontecido, sinto que sou uma mãe melhor depois de lidar com isso. Nunca estive mais confiante na minha capacidade de proteger meus filhos do que estou agora. Não acho que atualizarei novamente tão cedo. Mais uma vez, obrigada por todo o apoio que vocês me deram. Desejo o melhor para vocês. Atualização 3. 4 meses depois. Primeiramente, meu pai não trouxe Sasha para a festa de aniversário da minha filha em maio. Eu realmente não achei que ele faria isso, já que deixei muito claro que não toleraria. Mas, para ser sincera, os comentários de vocês me deixaram um pouco paranoica. Em segundo lugar, acabei de entrar no meu 3º trimestre, e o bebê chegará em novembro.
As crianças estão muito animadas porque será outra menina, mas meu marido e eu não estamos compartilhando o sexo do bebê até o nascimento. Isso não tem nada a ver com nossas famílias, é apenas algo que fizemos também com nossos 2 primeiros filhos. Todos, incluindo Sasha, sabem que estou grávida. Anunciamos há alguns meses. Não tive problema em meu pai contar para ela, embora ele tenha perguntado se podia. Não ouvi muito sobre a reação dela, mas, segundo meu pai, ela ficou feliz por mim. Meus filhos ainda não querem ver Sasha, e eu ainda não os forço a isso. Desbloqueei Sasha, mas a deixei no modo silencioso. Mesmo assim, ela não tentou me contatar. Continuamos nos encontrando com meu pai sem sua esposa, e acho que isso está funcionando. Meu relacionamento com ele não é fantástico, mas está muito melhor do que era no início do ano. Na semana passada vi Sasha pela primeira vez em meses. Minha prima deu uma festa em sua casa, e meu marido e eu comparecemos, assim como meu pai e Sasha. Eu sabia que ela estaria lá, mas como as crianças não estavam conosco, meu filho estava em uma festa do pijama, e minha filha ficou com minha mãe. Não me incomodei em vê-la. Eles chegaram algum tempo depois de nós. Meu marido e eu conversamos com eles por alguns minutos, e foi menos constrangedor do que eu esperava. Sasha me perguntou sobre o sexo do bebê, e eu disse que não contaríamos para ninguém como sempre fazemos. Cerca de 20 minutos depois, meu pai disse que eles precisavam ir embora. Achei estranho que saíssem tão cedo, mas na hora não pensei muito sobre isso. Ele me ligou alguns dias atrás e conversamos por um longo tempo. Meu pai é difícil de conversar, então o que consegui entender foi o seguinte. Ele disse que saíram cedo porque Sasha estava segurando as lágrimas depois de me ver, e ela estava chorando muito no carro. Depois, tiveram uma conversa, e Sasha admitiu que queria ter filhos. Ela se casou com meu pai sabendo que ele não queria, mas esperava que ele mudasse de ideia. Aparentemente, quando meu filho nasceu, Sasha tentou dar indiretas para meu pai sobre querer um filho, mas ele não percebeu. Então ela eventualmente desistiu. Segundo meu pai, Sasha disse que ama meus filhos igualmente, mas que minha filha é especial porque ela sempre se imaginou como mãe de uma menina. Isso também explica porque ela foi tão sufocante quando minha filha era bebê. Quando meu marido e eu começamos a estabelecer limites, Sasha percebeu que estava ultrapassando e concordou em segui-los. Para dar crédito a ela, acho que fez um trabalho razoável naquela época, mas o favoritismo ainda era óbvio, a ponto de meu filho perceber. A viagem que fizemos foi um ponto de virada, porque o sonho de Sasha de ter uma filha incluía levá-la à Disney e fazer todas as coisas que ela gostava de fazer lá quando era jovem. Ela contou ao meu pai que ter minha filha lá foi tão emocionante que ela se esqueceu de tudo que eu havia dito sobre respeitar os limites. Sasha queria uma viagem mãe e filha, e tentou usar minha filha para isso. Sasha disse que se arrependeu de suas ações durante a viagem à Disney, mas apenas porque perdeu o acesso às minhas crianças por causa delas. Ver-me na festa grávida e bonita, palavras do meu pai, embora eu não tenha certeza se ela realmente disse isso, foi o que a levou ao limite. Lembro-me de ler alguns comentários teorizando que isso poderia estar acontecendo, mas ainda assim não esperava por isso. Meu pai disse que estava me contando tudo isso porque sua esposa não estava bem e ele entenderia se eu quisesse manter meus filhos longe dela. Eu também não esperava por isso. Não sei qual será o futuro do relacionamento deles, e acho que meu pai também não sabe. Tudo que sei é que se Sasha ainda quer ter filhos, quase certamente não será com meu pai. Antes de tudo isso, eu estava pensando no futuro do meu terceiro filho em relação a Sasha. Agora, sinceramente, não quero que ela faça parte da vida do meu bebê. Isso não é uma decisão final, mas tenho conversado com meu marido sobre isso, e ele concorda comigo. Não acho que ela seja uma pessoa má. Recebi alguns comentários dizendo que Sasha era uma ladra de bebês na minha atualização anterior, mas não acho que seja o caso aqui. No entanto, se a viagem à Disney provou algo, é que Sasha está disposta a ser extremamente egoísta e desrespeitosa para conseguir o que quer, mesmo quando envolve meus filhos. Há alguns meses, meu marido e eu tivemos uma conversa com nosso filho sobre isso. Ele nos disse que não gosta de Sasha por 2 motivos. Ela favorece a irmã e não ouve o que eles dizem. Honestamente, isso é tudo o que preciso saber. Olhando para minha própria infância, sinto que nunca me foi permitido ter limites. Sempre se esperava que eu colocasse meus horários e preferências de lado pelos outros. É importante para mim que meus filhos não passem por isso. Se eles não querem ver Sasha, eles não precisam. Acho que isso é tudo que quero dizer aqui. Estou indo bem. Recentemente recebi ótimas notícias no trabalho, meus filhos estão prosperando, e estou animada para conhecer meu terceiro bebê. Mais uma vez, obrigada a todos pelo apoio. Atualização 4. 2 meses depois. Olá, tenho o prazer de anunciar que minha filha nasceu há 2 semanas. Ela chegou um pouco antes do esperado, mas é perfeita.
Meus filhos mais velhos estão completamente apaixonados pela irmãzinha, e por mais que eu não tivesse planejado ter um terceiro filho, estou verdadeiramente feliz por tê-la. Como mencionei na última vez que postei, meu marido e eu não anunciamos o sexo de nossos 2 primeiros filhos com antecedência. Desta vez, decidi contar ao meu pai antes do nascimento. Após descobrir sobre o desejo de Sasha de ser mãe de uma menina, fiquei preocupada com a reação dela ao saber que eu teria outra filha. Avisar meu pai antes do nascimento daria a ele mais tempo para se preparar. Então, cerca de um mês atrás, meu pai contou a Sasha que eu estava esperando outra menina. Como esperado, ela não reagiu bem. Alguns dias após o nascimento do bebê, meu pai me contou que ele e Sasha estavam se separando. Eles ainda não decidiram sobre o divórcio, mas meu pai acha que é para lá que estão caminhando. Sasha começou a falar sobre ter filhos por volta da época em que fiz minha última atualização. Segundo ele, eles começaram a brigar quando ela tentou convencê-lo a reverter sua vasectomia, algo que eu nem sabia que ele tinha feito. Meu pai disse que Sasha chorou quando ele contou que eu tive outra filha, e eles decidiram se separar poucos dias depois. Não sei muito sobre a situação, mas meu pai afirmou que a decisão foi mútua. Cerca de uma semana atrás, Sasha me enviou uma mensagem. Ela começou me parabenizando pelo nascimento da minha filha, mas a mensagem rapidamente evoluiu para o que parecia ser uma carta de despedida para meus filhos. Não houve nada na mensagem que realmente me surpreendesse, exceto uma declaração: "Você nunca entenderá o amor que sinto por seus filhos." Ela falou sobre como foi doloroso saber que nunca conheceria meu bebê ou veria minha filha se tornar uma irmã mais velha. Sasha me disse que eu a torturei ao manter meus filhos longe dela, e que foi essa distância que a fez aceitar que precisava ser mãe. Ela apagou a mensagem poucos minutos depois que eu a li. Decidi não responder. Ultimamente não tenho pensado muito sobre a situação, mas quanto mais penso, mais me sinto ingênua por não perceber antes que Sasha queria ter filhos. Lembro-me de ela começar a falar sobre os futuros netos do meu pai muito antes de eu engravidar do meu filho. O comportamento dela em relação à minha filha, pelo menos antes da viagem à Disney, sempre me pareceu estranho, mas nunca conectei os pontos. Ainda não desgosto de Sasha, mas acho que ela trouxe essa situação para si mesma. Embora reconheça que meu pai está longe de ser inocente, ele sempre deixou muito claro que não queria ter mais filhos. Sasha tem 47 anos e, embora eu ache que não gostaria de ter filhos nessa idade, conheço pessoas que tiveram. Se isso é o que ela deseja, eu desejo boa sorte a ela. Também estamos oficialmente nos mudando para a Europa em 2025. As notícias relacionadas ao trabalho que mencionei na minha atualização anterior foram realmente ótimas. Meu marido e eu esperávamos por uma oportunidade como essa há muito tempo. Estamos ajudando as crianças a fazer arranjos para manter contato com seus amigos. Felizmente, a melhor amiga da minha filha é minha afilhada, o que facilita as coisas. Esta será minha última atualização. Estou ocupada com meu bebê e com certeza terei um 2025 bem movimentado, então não pretendo escrever mais sobre isso. Quero agradecer a todos vocês pelos conselhos, pelo apoio e pela gentileza que me mostraram. Boas festas! Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês!